Oi, gente, um recado. Chega de dublagem. A dica de hoje é sobre aprender inglês com filmes e seriados. Há muito tempo vocês me pedem dicas para aprender inglês com filmes e seriados, e por isso hoje eu convidei o Arthur. E vocês devem lembrar dele do vídeo da Letras. Se você ainda não assistiu, é só clicar aqui. Mas hoje eu tô aqui porque eu aprendi muito inglês assistindo filme e série e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Acho que a primeira coisa que pode passar pela cabeça de alguém que pensa em assistir filmes e séries para aprender inglês é qual a vantagem de aprender inglês dessa forma. Bom, quando a gente pensa em comunicação, a gente não está só ouvindo uma pessoa falar. Então, muitas das vezes a gente entende o que ela quer dizer pela expressão, pela forma como ela gesticula, enfim. E quando você assiste um filme, ainda mais um filme em uma língua estrangeira, você captura todas essas outras informações que podem ajudar você a entender a mensagem que a pessoa quer passar. Aí você pode se perguntar, será que é mais fácil assistir um filme ou é melhor assistir seriados? O que tu acha, Arthur? Bom, os dois, no final das contas, são da mesma natureza, mas a diferença é que um seriado, por conta da periodicidade, permite que você tenha um contato com a língua pelo menos uma vez por semana. Além disso, o seriado tem uma duração menor do que um filme, né? Exatamente, você tem dois tipos de série. Aquelas séries de comédia que geralmente tem meia hora, 20 minutos, e as séries mesmo de drama, que são lá 40 minutos, uma hora de duração. Então você imagina assistir todos os dias um filme que tem lá as suas 2 horas de duração. Nem todo mundo tem todo esse tempo. Então hoje o nosso foco vai ser mais falar sobre séries, mas muitas das dicas vão se aplicar aos filmes, porque é a mesma coisa, só que no final a gente vai dar dicas de séries também, não vamos dar dicas de filmes. Então acho que a primeira questão a se pensar é, eu devo assistir dublado ou legendado? Legendado, né, gente? Porque senão não tem inglês, você não aprende por que você está fazendo isso. Então, se o foco é assistir para aprender inglês... A dublagem não vai te ajudar em nada. Não desmerecendo o trabalho dos dubladores, né? Mas a dublagem você não vai ter contato nenhum com a língua, então descarta já a dublagem. Outra questão, então, que fica é, mas e a legenda? Em inglês ou em português? Quanto a isso, as pessoas têm diferentes opiniões. Então tem gente que vai dizer que a legendagem em português não vai ajudar em nada, mas eu e o Arthur discordamos, né, Arthur? Ainda mais se você está em um estágio muito inicial de aprendizado, não adianta muito você assistir uma série em inglês se você não está entendendo se aquilo ali está se tornando uma experiência desagradável, né? Em primeiro lugar, você tem que gostar do que você está assistindo, Exatamente, e a gente faz isso quando a gente entende a série, se identifica, acha interessante. Então não adianta quem está no comecinho do aprendizado já chegar a pegar uma série mega difícil com as legendas em inglês e tentar assistir, porque você vai ficar assistindo a nada, você não vai entender o que você está passando ali. É que você transforme assistir a série em um hábito. A partir do momento que você tem esse hábito, que você tem vontade de entender o que é que está acontecendo ali, você tem um estímulo a mais para aprender. Foi isso que aconteceu contigo, né? Exatamente. Eu cheguei num ponto em que eu não conseguia esperar as legendas em português. Porque demora uns dias, né? E aí eu tentei, baixava logo as em inglês e depois de um tempo estava vendo sem legenda. Mas isso tudo foi por conta de um hábito. Então assim, não foi de um dia para a noite, não foi uma coisa que eu fiz durante 2 dias e no terceiro eu já estava vendo filme e série sem legenda. Tá, mas quando tu começou a colocar as legendas em inglês porque tu não aguentava esperar pela versão em português, tu já sabia um pouquinho de inglês, né? Sim, eu já sabia o básico, e aí, mas sem dúvida me ajudou muito, tanto a desenvolver o listening, tanto quanto entender questões de cultura que influenciam muito na língua. Algumas pessoas vão dizer que o ideal é que você assista um capítulo, um áudio em inglês com a legenda em português, aí depois você assista esse capítulo de novo com o áudio em inglês e a legenda em inglês, e depois ainda, se puder, assistir sem a legenda em inglês, só com o áudio. Se isso funciona, funciona, eu acho que funciona. Mas é que vai te dedicar um tempo muito grande, assim. E às vezes a gente não tem esse tempo. Então assim, uma coisa é ouvir uma música 2, 3, 4 vezes por dia, outra coisa é assistir um episódio ou um filme. Então assim, se você não tem esse tempo todo, assista a sua série periodicamente com a legenda em português, até você sentir que está um nível apropriado para você assistir a série ou o filme com a legenda em inglês. Você vai ver que ainda que com a legenda em português, você vai aprender muitas expressões. Você vai comparando o que está escrito em português com o que você está ouvindo. E um ponto fundamental para aprender inglês e qualquer outra língua é ter contato com essa língua. Então você vai estar recebendo aquela informação e que vai ajudar muito você. E muitas pessoas pensam, mas eu tô assistindo, mas eu não consigo entender tudo. Você não precisa entender tudo. Se você já está conseguindo entender o contexto, você está conseguindo pegar as piadas, ou você está conseguindo entender o desenvolver da trama e está sendo legal,
é o que importa. Então, entender tudo que a gente está querendo dizer, eu perdi uma palavra, eu não entendi o que era aquela palavra. Gente, se tá entendendo o contexto, vai embora. É importante saber que as pessoas vão ter hábitos diferentes. A gente tá dando dicas, mas não é assim, faça isso, não faça isso. São apenas sugestões. Por exemplo, algumas pessoas dizem, você tá assistindo lá com a legenda em inglês e não entendeu algo. Não pause, segue adiante, porque isso vai te deixar desmotivado para começar. Mas eu até hoje gosto de pausar, assim, se eu tô assistindo um DVD ou até um vídeo na internet, eu pauso. Não entendi a palavra, eu ponho de novo aquela palavra. Se eu ainda não entendi ou eu não sei o significado, eu paro mesmo pra olhar no Google Tradutor ou alguma coisa, porque é uma maneira de adquirir vocabulário novo, né? Eu, por exemplo, tento ver se eu consigo inferir o significado da palavra dentro de um contexto. Às vezes a série tá tão legal que não vale a pena pausar pra mim. Então, assim, se eu lembrar depois, aí eu procuro, sim. São situações e situações, né? Se você tá afim mesmo de saber o significado daquilo, para e procura, né? Uma coisa legal quando você encontra uma palavra, uma expressão nova, mesmo que você não precise procurar no dicionário, mas você, sacou que aquilo ali é uma coisa que você não sabia, eu recomendo que anote lá no seu caderninho de vocabulário, porque isso era uma coisa que eu fazia realmente e isso me ajudou a engordar bastante meu caderninho pra não esquecer depois. Então de 15 em 15 dias, por exemplo, eu dava uma relida lá no meu caderninho porque eu tenho bastante dificuldade pra memorizar vocabulário novo. Não sei, isso vai depender de pessoa pra pessoa. Então vai depender de como você aprende. Se você é Karina, você é organizada, anota. Se você sou eu, você vai na fé que um dia dá certo. Outra coisa então que é importante que a gente ressalte é que você não vai largar os seus estudos, jogar fora seus livros, sair do curso, porque você agora vai aprender inglês assistindo série e vendo filme. A maioria das pessoas, pra mim e pra Karina, funcionou como um complemento do aprendizado. Assim como as músicas, assim como a leitura, tudo anda junto, assim. Então você não pode largar uma coisa pra fazer só uma outra coisa, né? Então vocês podem perceber que a gente não deu assim um roteiro exato de como fazer ou como não fazer. A gente tá dando sugestões. Então a nossa primeira sugestão, que isso sim é um mandamento, né? Não assista filme dublado, porque assim você não vai estar aprendendo nada. Exatamente. Segunda coisa... Não precisa tirar a legenda ou colocar uma legenda em inglês se você ainda não está preparado para isso. Então assim, assista a sua série, assista o seu filme com a sua legenda em português. Faça daquilo um hábito que você vai ver que você vai aprender muito. Quando você sentir que você já está melhorando, assim, já está conseguindo entender mais, arrisca, põe pro inglês. Nada te impede de você voltar pro português, mas arrisca. Fazer daquilo realmente um processo. Então, se está dando certo, continue. Não é uma coisa de 15 dias. O Arthur aprendeu com séries, mas foi anos assistindo séries, né? Exatamente. Tudo é um hábito. Você não vai 2 vezes na academia e já quer um tanquinho. Demanda muito esforço. Eu particularmente já assisti muitas séries, mas eu não sou assim crazy about series, não sou. Isso o Arthur, que já assistiu muito mais, né? Arthur gosta muito de séries, né? Ele vai dar algumas dicas. Então, séries mais fáceis. Acho que sitcoms, que são as situation comedies, elas são bem legais. Porque assim, por se tratar de situations, né? São situações em que você vai ver como são situações reais. Então, não tem nada muito sofisticado, não tem nada muito difícil de entender isso. Então, isso já facilita bastante. É o caso de séries como Friends, How I Met Your Mother, Modern Family, que não tem nada muito sofisticado. Por conta disso, você acaba aprendendo muito vocabulário, coisas do dia a dia que às vezes você não tem contato em um livro didático de inglês. Então, o legal também dessas séries de comédia é que muitas vezes os personagens têm um bordão, assim, ou uma frase que eles repetem com frequência. Você mesmo com a legenda em português, você vai ouvir aquela frase tantas vezes com a legenda em português que você vai assimilar. Mas e além das comédias, assim, o que tu recomendarias? Existem algumas séries que eu particularmente acho que são um pouco mais complicadas. Se você pegar, por exemplo, Game of Thrones, que é uma série fantástica, mas que tem uma situação corriqueira do dia a dia. Vai ter um vocabulário muito específico, né? Vai falar de espada, de lança, sei lá. É igual House, que é aquela série que é muito boa também, mas aí você tem que linguajar, tipo, aquela coisa mais específica de medicina e tal, que às vezes pode complicar um pouco. Até para um falante avançado, né? O que é bom, né? Para um falante avançado. Mas a gente tá falando de nível básico. É esse o ponto. Então, se você já tá avançado, já acha que é um desafio que você pode enfrentar. Se você, como Arthur, aprendeu bastante com séries e com filmes e tem uma outra dica, eu peço que vocês deixem aqui nos comentários. E além disso, se você já aprendeu alguma palavra, alguma expressão em alguma série ou filme, deixa aí nos comentários também, eu aprendi tal palavra, tal expressão em tal seriado. E assim vocês compartilham o que vocês já aprenderam e outras pessoas também podem ler nos comentários de vocês, não só nós, né? Por exemplo, eu aprendi em Breaking Bad que metanfetamina é meth, mas que vocês não devem usar. E eu aprendi com Everybody Hates Chris que my man has 2 jobs. Bom, então se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de clicar em gostei, de se inscrever no meu canal e de nos seguir nas redes sociais, que vocês vão encontrar os links para tudo isso aqui na descrição. See you in the next video. Bye!